A ideia da reencarnação já existia na época de Jesus. Já estava entre os apóstolos, entre os discípulos, entre as comunidades locais. A ideia da reencarnação era muito mais antiga do que aquela própria época. Ela remontava a períodos quando nós falávamos do livro dos mortos dos egípcios antigos, quando nós falávamos dos Vedas, de toda a criação do hinduísmo, pautada justamente no conhecimento de vidas após vidas, buscando uma iluminação final. Então, aqueles primeiros cristãos que existiram, eles não seguiam, temos que lembrar disso, eles não seguiam uma igreja, porque a igreja não existia ainda. A igreja foi sendo construída politicamente ao longo dos séculos. Então os primeiros cristãos, assim como o próprio Jesus, falavam de reencarnação, tinham uma ideia da possibilidade da reencarnação. E Jesus chegou a comentar em muitos dos seus ensinamentos sobre a reencarnação. Só que tudo isso foi excluído, retirado do ensinamento da igreja. Muitas coisas foram simplesmente obscurecidas porque queria se manter um império forte. E por que a reencarnação não ajudava a manter o império forte? Não ajudava a manter o poder da igreja? Porque quando as pessoas começam a pensar na ideia de uma alma livre, uma alma que vai reencarnar várias vezes até atingir sua perfeição, há um entendimento de que você não precisa da urgência e de uma igreja hoje para intermediar o seu contato com o divino. A igreja precisava então acabar com essa ideia de reencarnação para dizer o seguinte: não, você precisa ser bom nessa vida e principalmente você precisa seguir os meus dogmas, os meus ensinamentos, ser realmente aqui o nosso rebanho dessa igreja para que você possa ser salvo, para que você possa ir para o céu, para que você possa então encontrar o seu caminho espiritual. Isso era muito importante para que as pessoas pudessem ser dominadas. E o próprio Cristo, na verdade, ele falava, e alguns resquícios desses seus ensinamentos sobre reencarnação permaneceram. Então, se nós, por exemplo, pegarmos ali o Evangelho, em Mateus 17, versículos 10 a 13, ele diz assim, que após a transfiguração de Jesus, os discípulos perguntaram para ele sobre a questão da profecia de que Elias deveria vir antes do Messias. E Jesus respondeu para eles: na verdade, Elias já veio, e vocês que não o reconheceram. E Elias era justamente João Batista. Ou seja, Jesus estava falando claramente que João Batista era a reencarnação de Elias. E os discípulos então entenderam e compreenderam. Ele não precisou explicar reencarnações, conceitos reencarnacionistas, para que os discípulos compreendessem o que ele estava falando. Porque a ideia de reencarnação já existia. Se nós pegarmos João capítulo 9, os incisos 1 a 25, nós temos a história do cego de nascença. Vejam bem, um cego que nasceu cego. E os discípulos perguntaram, mestre, quem que pecou para que ele fosse cego? Este homem, este cego ou os pais dele? Eles queriam entender a razão pela qual aquele homem era cego de nascença. A simples pergunta mostra como era comum a ideia da reencarnação entre os discípulos de Jesus. Não havia sentido em perguntar para Jesus se aquele homem cego de nascença tinha pecado e por isso ele era cego, se ele não tinha como pecar antes de nascer, na ideia da igreja posterior. Então a ideia de um pecado antes de nascer, ou seja, de reencarnações de vidas anteriores, era extremamente claro. Era um conceito comum. Em João capítulo 3, Jesus diz assim: se alguém não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Ou seja, para você entrar no reino dos céus, você precisa renascer. Você precisa nascer de novo e de novo e de novo. Ele diz isso expressamente. E Nicodemos, então, com quem ele estava conversando, pergunta: mas pode um homem voltar ao ventre de sua mãe? Como é que pode ser isso? E Jesus lhe explica, sobre o nascimento espiritual, sobre segundas vidas, sobre outras vidas. E não é só, se nós pegarmos Eclesiastes, capítulo 1, incisos 9 a 11, nós vamos ver lá Jesus dizendo: e o que se foi, tornará a ser, e o que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo sob o sol. Ou seja, Cristo nesse capítulo, que é muito interessante, ele vai mostrando sobre os ciclos,
como as pessoas se repetem, como as vidas se repetem, como os nossos ensinamentos se repetem enquanto nós estamos vivendo tudo isso, deixando claro esse processo de vida através de muitas encarnações. Essa situação onde a nossa alma aprende uma coisa hoje, mas ela continuará ainda por um tempo fazendo os mesmos pecados, os mesmos erros, né, caindo nos mesmos processos até que ela consiga se desenvolver ao final. O capítulo da Sabedoria de Salomão, capítulo 8, incisos 19 a 20, do livro do Deuterocanônico, dizendo o seguinte, claramente: eu era uma criança de boas partes. Ou seja, eu tinha um corpo bom, um corpo saudável e fui dotado de uma alma boa. Ou melhor, eu era bom e por isso entrei num corpo sem mancha, entrei num corpo saudável. Enfim, mostrando todos esses ensinamentos antigos, milenares, que faziam parte do dia a dia de Jesus, onde nós entramos em corpos saudáveis ou não saudáveis, nós fazemos pecados em vidas anteriores ou não, as coisas vão se repetindo e onde há reencarnação faz parte do dia a dia. Então, todo esse processo de exclusão da reencarnação dos evangelhos, dos ensinamentos da igreja, nada mais tem a ver do que com política e com o desejo da igreja de controlar a pessoa em uma vida só, por assim dizer, mostrando para ela, ou você obedece à igreja hoje, ou você estará condenada para toda a eternidade. Uma maneira bem razoável de manter o controle, de manter o poder através do medo. E que infelizmente acaba afastando o conhecimento milenar, a sabedoria maior da espiritualidade e a importância da reencarnação nos nossos próprios conhecimentos, dentro da nossa mente, dentro da nossa vida, porque ela nos explica tudo o que a gente precisa para viver melhor hoje e para chegarmos no nosso futuro de uma maneira muito mais brilhante. E se você veio comigo até aqui, então deixe o seu like, inscreva-se no canal e a gente se vê nos nossos próximos vídeos. Um forte abraço, muita luz e até já!